Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à leitura de um artigo aqui na Wikipédia, fazendo uma certa tratação de desencontrar do nosso organismo alguma atenção que vai contrair e vai significar a informação dada, né? Nesse conjunto de regras gramaticais que sintetizam para nós conhecimentos de cientistas, de acadêmicos, de estudantes na área que deixaram para nós esse artigo, né? Essa luz de dados lógicos e transcritos por essas escrituras, que é a forma de universificar esse conteúdo. E aí, destratando assim, nós aqui conseguimos falar com todo o planeta, porque a ciência ela unifica, ela globaliza a, o lado da inteligência, o lado da descoberta. Bom, então vamos continuar aqui, ó, nesse tratamento. A gente estava vendo arcaia, archaia, archaia, arquivaia, archaia, que é um grupo taxonômico que coloca uma certa organização dos, dos censos biológicos, né? Dos dissensos biológicos, das realidades que buscam separar aqui, ó, né? A gente desangula a visão sobre os caracteres semelhantes. Caracteres semelhantes. E a gente sempre busca do lado menor, do menor para o maior. O que isso quer dizer? Que a gente tenta ver, né, a sobrevivência da espécie pela proporcional, pela proporção. E essa proporção ela assume uma escala que diz referencia algo, né? Essa escala diz referenciar algo. E esse algo, ele geralmente é um alvo, é algo que é muito importante na natureza para que essa vida, para que esse ponto se suceda sobre a escala de tempo, nos apresentando diferenciais. E aí a gente gosta de guardar essas diferenças. Por quê? Essas guardas nos mostram um conjunto de conhecimento ao longo dos anos. E isso nos ensina a sobreviver. Ok? Então aqui a gente já viu, né? Nós vimos os seres do grupo grupos taxon. Classe, ordem, grupos, domínios. Domínios. Então esses são os domínios. Domínios, biologia.
Então a gente já viu a bactéria. E aí agora a gente está vendo a arque. Vamos um pouquinho. Eubacter. Eubacter. E aí agora a gente está na arque. Que são domínios. Elas são a menor a menor partida que busca rendimento de saber sobre um indivíduo de desconhecimento transitivo, né? Então a gente começou bem sucintamente e aí agora a gente tá na... Quem não viu o vídeo anterior, né? E agora a gente vai para a parede celular e arcaelo. A maioria dos arcaeo, mas não os gêneros termoplasma e ferroplasma, possui uma parede celular. Na maioria das arcae, a parede é montada a partir de proteínas da camada superficial que formam uma camada S-layer. Um pouquinho. Parede celular. Formada por proteínas. A camada S é uma matriz rígida de moléculas de proteína que cobrem a parte externa da célula. Então a gente tem uma célula e aí aqui, nessa célula, essa aqui a gente tem uma camada de proteínas. Como uma cota de malha numa armadura. A presença dessa camada fornece proteção química física e pode impedir que macromoléculas, proteínas, resiste a química e física macromoléculas entrem em contato com a membrana celular. Então, impede que macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, entrem para dentro aqui, ó. Impede. Olha o que faz, ó. Faz uma reação contra. Ao contrário das bactérias, os arcae não possuem peptidoglicano nas suas paredes celulares. O grupo das metanobacteriales apresenta paredes celulares contendo pseudopeptidoglicano. Então, o grupo das eles não possuem peptidoglicano nas suas paredes celulares. O grupo das metanobacteriales apresenta paredes celulares contendo pseudopeptidoglicano, que se assemelha a peptidoglicano eubacteriano em morfologia, função e estrutura física, mas é distinto na estrutura química. Neste composto faltam os D-aminoácidos e o ácido N-acetilmurâmico, estando o último substituído por ácido N-acetiltalosaminurônico. Nomes bem difíceis, né? Aqui, ó.
que são metanobacteriales? Será que são eubactérias? Ordem das árqueas. Então é isso mesmo. O que é as metanobactérias? Metanobacteriales. Esse grupo das árqueas, né? Que apresentam parede celular contendo pseudopeptidoglicano. Então aqui essa parede aqui, ó, tem pseudopeptidoglicano. Parece que preciso de repetidiano, né? Gilano. Morfologia, função e estrutura física. Distinto na estrutura química. Neste composto faltam os D-aminoácidos e o ácido N-acetilburgano, estando o último substituído por ácido. Então, alguns ácidos diferentes, né? Possui ácidos diferentes dos peptidoglicanos. Das células. Essa informação é importante porque essa é uma diferença que se torna grande a partir desse estudo, né? De comparação desses seres e estrutura desses seres. Os flagelos arqueanos são conhecidos como arquelos. Flagelos. Flagelos são estruturas que permitem movimentação. Neolatim archaelum, archaela, que operam como os flagelos bacterianos, como longas caudas acionadas por motores rotatórios na base. Esses motores são alimentados por um gradiente de protões através da membrana. Contudo, embora morfologicamente similares, os arquelos são notavelmente diferentes em composição e desenvolvimento em relação aos flagelos bacterianos. Então, os flagelos das árqueas são diferentes dos bacterianos. São estruturas que permitem a movimentação. Agora, a membrana celular. As membranas dos arqueia são constituídas por moléculas que são distintamente diferentes daquelas que estão presentes em todas as outras formas de vida, mostrando que as arqueias estão apenas distintamente relacionadas com as bactérias e os eucariotas. Então, tá vendo aqui, ó? Distintamente diferentes. Então, essas membranas são diferentes. Membranas diferentes dos demais. Em todos os organismos, a membrana celular é constituída por moléculas conhecidas como fosfolipídios, né? É aquela camada da membrana plasmática das células. Essas moléculas possuem uma parte polar que se dissolve em água, a cabeça de fosfato, e uma parte não polar, a gordura, que é hidrofóbica
hidrófilo, cauda lipídica. Essas partes diferentes são conectadas por uma porção de glicerol. Na água, os fosfolipídios agrupam-se com as cabeças fosfatadas voltadas para a água e as caudas lipídicas voltadas para longe dela. Então, sabe aquela sensação de êxtase ou um certo arrepio desorganizado? Sabe quando a gente sente aquele rupio? Ou seja, a gente está com o braço assim, ou com a nuca assim, né? E aí a gente sente uns fios levantarem. Então, isso quer dizer que essa região aqui, ó, ela está tendo reações bem íntimas. As membranas celulares, elas estão tendo reações de hidrofobia, né? Medo da água, ou seja, a água chega, a célula vem e o lado líquido arrepia, né? Como se fosse uma água bem fininha mesmo, né? Que faz esse tipo um efeito elétrico, né? É como se a gente tivesse uma ejeção de água bem fininha, uma fonte de água bem fininha e que rompia os fios. Esse rompimento é uma descontração dessas células, né? Aqui, ó, voltadas para a água e as caudas lipídicas voltadas para longe dela. A principal estrutura das membranas celulares é uma dupla camada desses fosfolipídios que é designada por bicamada lipídica. Aqui a gente tem uma imagem que mostra. Aqui, ó. Região hidrofóbica e região polar. Cabeça polar e cauda hidrofóbica. Quanto mais carbono, menos relação com a água. Os fosfolipídios da árquea são incomuns de 4 maneiras. Então, olha só. Fosfolipídios, ou seja, lipídios. A cauda, né? Fosfolipídios diferentes. Vamos ver que diferenças eles têm. Apresentam membranas compostas de glicerol éter, enquanto as bactérias e os eucariotas têm membrana composta principalmente de lipídios glicerol éster. Então, eles têm glicerol éter versus o éster. A diferença é o tipo de ligação que une os lipídios à porção glicerol. Os dois tipos são mostrados em amarelo na figura direita. Em lipídios com éster, esta é uma ligação éster, enquanto em lipídios com éter é uma ligação éter. Então, olha só, tem a diferença, né? Éster, na maioria, e éter. A função éster e éter, né? Química
orgânica. Éster. O éster é um radical que liga a um C-O-O. Né? Radical C-O-O. Esse é o éster. Vamos ver ele aqui, ó. C dupla O O C dupla O O. O éster. Éster. Agora o éter. Aqui, ó. Aqui tem uma diferença. C dupla O O. E aí, ó, o éter. H3C OCH3. Aqui, ó. OCOC CH3. Tá vendo? Então esse 1, representa para nós os gli éter das árqueas, e esse segundo ele representa os gli éster das eubactérias e das bactérias e dos eucariotos. A principal estrutura nas membranas celulares é uma dupla camada desses fosfolipídios que designam a bicamada lipídica. Outra diferença: os fosfolipídios da árquea são incomuns de 4. Não, a gente voltou aqui. A estereoquímica da porção de glicerol arqueana é a imagem espelhada daquela encontrada em outros organismos. A porção de glicerol pode ocorrer em duas formas que são imagens espelhadas em outra, chamadas enantiômeros. Assim como uma mão direita não cabe facilmente numa luva para canhotos, os enantiômeros de um tipo geralmente não podem ser usados ou produzidos por enzimas adaptadas para o outro. Os fosfolipídios arqueais são construídos sobre uma espinha dorsal de SN-glicerol 1-fosfato, que é um enantiômero de SN-glicerol 3-fosfato. A espinha dorsal fosfolipídica encontrada em bactérias e eucariotas. A espinha dorsal fosfolipídica encontrada em bactérias e outras. Então a gente tem mais essa informação. Os fosfolipídios arqueais são construídos sobre uma espinha dorsal, que é o enantiômero da espinha dorsal encontradas em bactérias eucariotas e das células eucariotas. Isso falando da célula, né? Isso sugere que a arqueia usa enzimas totalmente diferentes para sintetizar fosfolipídios. Usa enzimas diferentes. Para síntese de fosfolipídios. Em comparação com as bactérias e as eucariotas. Essas enzimas foram desenvolvidas muito cedo na história da vida, indicando uma divisão precoce em relação aos outros dois domínios. As caudas lipídicas arqueais diferem das de outros organismos por serem baseados em longas cadeias isoprenoides. Então, as caudas
diferem. Isoprenoides é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a fabricação de poliisopreno, a borracha, através de uma reação de polimerização, e também é usado como catalisador para a obtenção de outros compostos químicos. Então, as caudas lipídicas com múltiplas ramificações laterais, às vezes com anéis de ciclopropano ou ciclohexano. Em contraste, os ácidos gordos presentes nas membranas de outros organismos têm cadeias retas sem ramificações laterais ou anéis. Embora os isoprenoides desempenham um papel importante na bioquímica de muitos organismos, apenas os archaea os utilizam para produzir fosfolipídios. Essas cadeias ramificadas podem ajudar a evitar que as membranas arqueais se esvaziem em altas temperaturas. Em alguns archaea, a bicamada lipídica é substituída por uma monocamada. Com efeito, os arqueas fundem as caudas de duas moléculas de fosfolipídios numa única molécula com duas cabeças polares, uma boloanfifilo ou bolaanfifile. Esta fusão pode tornar as membranas mais rígidas e mais capazes de resistir a ambientes agressivos. Por exemplo, os lipídios presentes em ferroplasmas são deste tipo, o que ajudará a sobrevivência deste organismo no seu habitat altamente ácido. Bacana. E o metabolismo das arqueas, né? Vamos lá. A arqueia exibe uma grande variedade de reações químicas em seu metabolismo e usa muitas fontes de energia. Essas reações são classificadas em grupos nutricionais, dependendo das fontes de energia e carbono. Alguns archaea obtêm energia de compostos inorgânicos, como enxofre ou amônia. São organismos quimiotróficos, cuja fonte de energia são compostos químicos, podendo se diferenciar. Entre estes incluem-se organismos nitrificadores, metanogênicos e oxidadores anaeróbicos do metano. Nessas reações, um composto cede elétrons a outro, numa reação redox, libertando energia para abastecer as atividades da célula. Um composto atua como um doador de elétrons e o outro como um receptor de elétrons. A energia libertada é utilizada para gerar trifosfato de adenosina por meio da quimiosmose. O mesmo processo básico que ocorre na mitocôndria das células eucarióticas. Outros grupos de arqueia usam a luz solar como fonte de energia. São fototrópicos. Então, a gente tem os quimiotróficos, os fototróficos
tróficos. Vamos ver aqui. Aqui, ó. O que é quimiosmose? É a difusão de íons através de uma membrana permeável seletiva. Quimiosmose. E aqui, ó. Outros grupos de árqueas usam luz solar como fonte de energia, são fototróficos. Mas a fotossíntese geradora de oxigênio não ocorre em nenhum desses organismos. Muitas vias metabólicas básicas são compartilhadas entre todas as formas de vida. Por exemplo, os arqueias usam uma forma modificada de glicólise. Glicólise é uma sequência metabólica composta por um conjunto de 10 reações catalisadas por enzimas livres no citosol, na qual a glicose é oxidada, produzindo 2 moléculas de piruvato. A via Entner-Doudoroff e um ciclo do ácido cítrico completa o parcial. Essas semelhanças com outros organismos provavelmente refletem tanto as primeiras origens na história da vida quanto o seu alto nível de eficiência. Interessante. Dimensões desta antivisão, outras resoluções. Bacteriodopsin. Não, deixa eu ver. Tipos nutricionais do metabolismo de arqueas. A gente tem a fototrofia, que é a radiação solar, a litotrofia, que são compostos inorgânicos, e a organotrofia, que são compostos orgânicos. Da fototrofia, a fonte de carbono são compostos orgânicos, da litotrofia são compostos orgânicos ou fixação de carbono, e a organotrofia são compostos orgânicos ou fixação de carbono também. A fixação de carbono ou assimilação do carbono são processos biológicos de incorporação do dióxido de carbono. Por exemplo, no nosso caso, são metabolismos das células. E aí que a gente tem os exemplos de árquea. Alguns Euriarchaeota, alguns Euriarchaeota são metanogênicos. Árquea que produzem metano como resultado do seu metabolismo, vivendo em ambientes anaeróbicos como pântanos. Essa forma de metabolismo evoluiu cedo e é até possível que o primeiro organismo de vida livre tenha sido um organismo metanogênico. Na metanogênese, uma reação comum envolve o uso de dióxido de carbono como um receptor de elétrons para oxidar hidrogênio. Receptor. O que é receptor? Que ou quem recebe e decodifica a mensagem, por oposição ao emissor no processo de comunicação. Ah, que palavra bonita.
Então vamos voltar aqui. Essa forma de metabolismo evoluiu cedo e é possível que o primeiro organismo de vida livre tenha sido um organismo metanogênico. Na metanogênese, uma reação comum envolve o uso de dióxido de carbono como um receptor de elétrons para oxidar hidrogênios. Então, ele vai receber elétrons a fim de oxidar o hidrogênio, né? Aumentar a carga positiva. A metanogênese envolve uma variedade de coenzimas que são exclusivas dessas arqueas, como a coenzima M e o metanofurano. Então, a metanogênese envolve variedades de coenzimas, que é uma molécula orgânica ou metalorgânica unida a uma enzima, que juntas têm uma função catalítica, quebra de organismos maiores. Legal. Coenzima M. Outros compostos orgânicos, como alcoóis, ácido acético ou ácido fórmico, são usados como aceitadores de elétrons alternativos. Esses compostos orgânicos alternativos pelos metanogênicos. Essas reações são comuns em arqueia que tem como habitat o tracto gastrointestinal de mamíferos. O ácido acético também é decomposto em metano e dióxido de carbono diretamente por arqueias e acetotróficas. Esses acetotrófos são arqueias da ordem Metanosarcinalis e constituem a maior parte das comunidades de micro-organismos produtores de biogás. Outras arqueias usam gás carbônico da atmosfera como fonte de carbono num processo chamado de fixação de carbono. São organismos autotróficos. Este processo envolve uma forma altamente modificada do ciclo de Kelvin, ou em alternativa à via metabólica designada por ciclo 3-hidroxipropionato 4-hidroxibutirato. Os termoproteuta também usam o ciclo reverso de Krebs, enquanto os euriachaeota também usam a via redutora do acetil-CoA. Via Wood-Ljungdahl. A fixação de carbono é alimentada por fontes de energia inorgânicas. Nenhuma arqueia conhecida realiza fotossíntese. Halobacterium é o único arconte fototrófico conhecido, mas usa um processo alternativo à fotossíntese. As fontes de energia usadas pelos arqueias são extremamente diversas e vão desde a oxidação de amônia pelos nitrosopumilares à oxidação de sulfeto de hidrogênio ou enxofre elementar por espécies de sulfolobos, usando oxigênio ou íons metálicos como receptores de elétrons.
As árqueas fototróficas usam a luz para produzir energia química na forma de ATP nas alobactérias bombas iônicas ativadas por luz, como a bacteriorhodopsina e a alorhodopsina. Geram gradientes iônicos bombeando íons para fora e para dentro da célula, através de membrana plasmática. A energia armazenada nesse gradiente eletroquímico é então convertida em ATP pela ATP sintase. Este processo é uma forma de fosforilação. A capacidade dessas bombas de luz para mover íons através das membranas depende de mudanças de luz na estrutura de um cofator retinol incrustado no centro da proteína. Que doido, né? Isso são achados sobre essa parte do metabolismo delas. Quimiotróficos, fototróficos, litotróficos e organotrofia. Bom, o que é alimentação basicamente? A alimentação é a conversão que infiltra a atividade, né, em um interior. Então existem organismos, né? Vamos supor que a gente tem um organismo. E esse um organismo, ele faz assim, ó, ele expoentiza esse né? Ele se eleva a X expoente a partir das conversões que ele faz. Conversões. Só que esse as conversões que eles fazem depende da capacidade celular. Depende da capa. O que a gente falou? Da membrana, né? Capacidade celular. E aí a gente está falando da membrana das árqueas, né? Que é a capacidade que elas vão ter tem influência dessa membrana. Por quê? O status dessa membrana vai deliberar aquilo que vai passar. E aquilo que vai passar é um compasso desse infiltro de camada. E esses infiltros, eles são necessários porque essas árqueas possuem habilidade para consumir, para transformar aquilo que passa. Se passar alguma coisa que ela não tem capacidade de transformar em energia, ela vai sofrer ocupação. E nenhuma célula gosta de sofrer ocupação desnecessária. Vocês estão entendendo? Sofrer ocupação. A ocupação, ela é temporária, não permanente. Ocupação, ela é temporária, nunca permanente. Por isso que um homem, ele precisa de comer uma mulher, no sentido da união, O que é a união? A união é o assumir, é o consumir. Você assume
que dentro de um vão ser dois, vão ser três, que um organismo ele vai receber o outro, ó. E aí ele pode receber o outro também, ó. Tá vendo? Então, por quê? Porque ele pode estar segurando um organismo aqui, ó. Ok? Esse é o assunto, né? Porque a gente está sempre o tempo todo recebendo energias temporárias, tanto energias solares, energias energias gasosas, energias, ou seja, todo tempo existem coisas tentando entrar nas nossas células. A gente tem a respiração, a gente tem o sangue levando coisas a partir das compressões que a gente faz nos vasos sanguíneos. Eles fazem como bucha, né, preenchida de água. Eles deixam escorrer algo para dentro da célula. E aquilo que vai permitir a célula celebrar, né, convergir, fazer o resetar essas energias, vai ser os filtros, vai ser a camada celular. E aí a membrana celular, frente a esse filtro, vai ter condição de lidar, de convergir isso em energia. Por isso essa parte é muito importante. No próximo vídeo, então, a gente continua falando da genética dos arqueias. E a gente fala da genética, que também é bem extensa aqui no artigo. E talvez a gente consiga falar da reprodução também. Então é isso. Nesse vídeo, a gente conversou sobre esse mecanismo que é muito interessante das arqueias. E no próximo vídeo a gente continua esse artigo, tudo bem? Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!